Geração Loja Lucrativa. Seja bem-vinda, dona de loja, a mais uma live desse movimento que nós estamos criando, o movimento da geração de lojas lucrativas, onde, o que eu sempre venho ensinando você aqui, aumentar cada vez mais as suas vendas, atrair clientes novos, fazer ações de vendas. Agora eu tenho trazido aqui para vocês, juntamente com o especialista Wesley Costa, meu amigo especialista Wesley, como você ter uma loja lucrativa, como você literalmente tampar os ralos que estão impedindo a sua loja de ser uma loja que gera lucro. Lembrando que para você aumentar o seu lucro, não necessariamente você precisa aumentar as suas vendas, e sim você fechar os ralos ali que muitas vezes estão tirando todo o lucro da sua loja. E a gente iniciou, pessoal, esse movimento, esse movimento da geração de lojas lucrativas, e a gente tem recebido tantas, mas tantas mensagens e tantos feedbacks tão bacanas de vocês já aplicando o que a gente vem ensinando aqui, de vocês já colocando em prática tudo aquilo que a gente vem colocando aqui para vocês, que hoje, novamente, eu convidei o Wesley aqui para a gente conversar, para a gente trazer mais estratégias para vocês conhecerem um pouco mais essa nova habilidade de uma dona de loja que faz com que você tenha uma loja cada vez mais lucrativa, tá bom? Wesley, já estou te vendo por aqui, vou te mandar uma mensagem aí. Wesley, se você puder, eu estava vendo aqui, eu acho que eu não... Aí, agora já vou conseguir, já vai aparecer o convite para você aí. Boa tarde, pessoal. Gente, vão colocando aqui para mim de onde vocês falam, qual que é o segmento da loja de vocês, para a gente ir conhecendo vocês. Fala, Wesley, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Anderson. Que alegria estar aqui contigo mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas. Muito bom esse movimento que a gente está criando aqui, Wesley. Quanto depoimento bacana, quanto feedback, quanto testemunho bacana que a gente está levantando essa bandeira literalmente nova no mercado, né, Wesley? A gente fez alguns estudos, o Wesley pesquisou e ninguém fala sobre negociação, sobre como as donas de loja podem ter o poder da conversa de uma maneira mais assertiva, né? E esse movimento tem sido muito bacana, as donas de loja estão gostando bastante das nossas lives aqui e elas já estão gerando resultado, né? Mas é isso que é o melhor de tudo. Exatamente, Anderson. Boa tarde, Maria Bonita. Bom dia, Cintia. Olha, de Fortaleza, moda infantil. Fortaleza, adoro Fortaleza, Anderson. Eu sou de BH, mas eu adoro Fortaleza. Que Meus legal, queridos, coisa que bom estar boa. aqui com vocês. Vamos trabalhar mais um tema e qualquer dúvida. A gente combinou na semana passada que as dúvidas que vocês tiverem, que vocês iam trazer, iam colocar aqui para a gente conseguir ajudar vocês. E essa não ser simplesmente uma live, parei meu tempo aqui na hora do meu almoço para assistir uma live. Não, você parou o seu tempo para poder investir no teu negócio e gerar uma loja mais lucrativa. Então você precisa pegar o que a gente está colocando aqui e colocar em prática dentro da tua loja. E basicamente o que a gente vai fazer é trazer ferramenta para você. Mas Anderson, para a gente aprofundar no tema de hoje, qual que é o grande desafio que você vê as donas de loja passando hoje nesse contexto de colocar mais dinheiro no bolso, de ter mais dinheiro no caixa, de não ter problema de pagar suas contas, que faz sentido que a gente vai trabalhar aqui hoje? Muito Joga legal. o problema para a gente poder cortar essa bola. Boa, boa, gostei. Mas aí, esse assunto, da gente ter uma loja lucrativa, ele é bem legal que a gente consegue explorar vários temas, explorar vários campos, vamos dizer assim, que afetam a dona de loja, né? E hoje aqui eu queria trazer para você um assunto bem, vamos dizer assim, bem crítico, um assunto bem sensível, onde muitas vezes a dona de loja não sabe que é possível ela negociar também, com instituições bancárias, com o banco dela. Às vezes ela nem sabe se ela tem lá direito a algum benefício do banco ou uma redução de uma taxa, por exemplo. Eu queria trazer esse assunto sobre banco hoje aqui, instituições financeiras. É possível negociar com grandes empresas como essas ou não? A gente tem que aceitar tudo o que é colocado para a gente, vamos dizer assim, por essas instituições. Anderson, é possível. E meninas, coloca também a menina fina, BSR, moda Ah, feminina legal. de Barra de Santa Rosa. Olha, Coloca aqui de barra. onde vocês estão falando, que sempre vem lugar novo, né? É muito legal. Muito bom, muito bom. Eu só te interromper, Wesley, pessoal, vi que bastante gente entrou. Gente, vão colocando aqui para mim
E de onde que vocês falam, a cidade que vocês falam, que é legal, a gente vai ter uma interação aqui. E também aproveitando o gancho, né? Coloquem aí se vocês sentem que é difícil negociar com o banco, com a maquininha de cartão. Coloquem aqui o que vocês acham sobre esse assunto. Muito bom, Wesley. Vamos em frente então, vamos começar. A primeira coisa é lucro é diferente de venda, de faturamento. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua mente é faturamento é aquilo que eu vendo, lucro é aquilo que efetivamente sobra depois de eu pagar tudo que eu tenho que pagar. Então, não adianta eu vender 100 mil reais se no final das contas eu gasto 100 mil reais. Sobrou zero no meu caixa. Tá? Ah, professor, mas está sobrando 2 mil. Tá, mas se você tem uma loja que você vende 100 mil e está sobrando só 2 mil, tem algo muito errado. Tem ralos que estão fazendo com que o teu dinheiro vá embora. Tá? Você tem uma loja que vende 20 mil, 30 mil e está sobrando só 1.000, tem ralo no teu negócio que está fazendo com que esse dinheiro vá embora. A gente precisa fechar esses ralos, isso é fundamental. Tá? Uma dona de loja que vende 30 mil e gasta 30 mil e tem ralos escoando esses 30 mil, sobra no final das contas nada para ela. Às vezes uma dona de loja que vende 20, mas consegue fechar bem os ralos e gasta e paga 10, sobra 10 mil no bolso dela. Faz muito mais sentido. Você está me dizendo então, Wesley, que o ponto principal de uma loja lucrativa não é só a venda, mas um controle ali dos custos, um controle de todos os campos na qual ela é afetada, desde fornecedor até banco. Quanto mais ela conseguir ter esse controle melhor, ter ali, né, saber como conduzir esses parceiros da melhor forma, mais vai sobrar dinheiro para ela. É isso que você está dizendo? Exatamente, exatamente, Anderson. Na verdade, às vezes a dona de loja pensa assim, vou pegar aqui, ó, a loja bonita lá de Rondon, Pará, que legal, Olha que Dourados. legal. Vou pegar aqui, ó, lá de Rondon, no Pará. Às vezes você pensa assim, mas negociar com o banco é gigante, eu sou pequenininha, né? Quem sou eu para negociar com o banco? Mas, na verdade, você tem um poder muito grande que é o teu dinheiro. É o dinheiro que está entrando na conta. Tá? O dinheiro que está entrando na conta é o interesse do banco. O seu negócio é vender roupa. O negócio do banco é dinheiro. Então ele quer o seu dinheiro que está entrando lá. A maquininha de cartão, ela quer o seu dinheiro que está entrando lá. Então você tem um poder nas mãos. A questão é saber utilizar esse poder de forma mais assertiva. O primeiro erro que a dona de loja comete é acreditar que ela não tem poder de negociar, que ela não vai conseguir fazer isso. E tem situações que não consegue mesmo, tá? A gente precisa identificar quais são as situações que você consegue. E aqui, Anderson, eu vou trazer o primeiro erro que a maior parte das pessoas cometem, a maior parte das donas de loja indiscutivelmente cometem, que é quando você vai lidar com o banco, quando você vai lidar com a maquininha, quando você vai lidar com a plataforma, com o sistema, com a tecnologia, eles te pedem fidelidade, eles te pedem exclusividade. Tá? Esse é um risco gravíssimo. Falou a palavra exclusivo, já dá um passo para trás. Tá? Ah, perfeito, Wesley. Muito bom. Exclusividade, gente, é só com cônjuge, tá? A gente não tem Bom. exclusividade com banco, a gente não tem exclusividade nem com filho, né? Eu tenho um casal, eu tenho dois, então eu não sou exclusivo nem de um nem do outro. Eu não sou exclusivo Boa. nem do Davi nem da Clarinha. Quem dirá de um banco? Quem dirá de uma maquininha de cartão? Quem dirá do sistema? Tá? Então, na prática, Excelente colocação. Muito boa. a exclusividade é o primeiro erro que você tem que parar de cometer. Então, quando você vai, às vezes, negociar com um banco, você vai negociar com uma cliente, fala assim, olha, fecha aqui um contrato comigo, tá? E eles não falam exatamente assim, não, tá? Mas se você for ler nas entrelinhas, é assim que vem. Fala assim, não, aqui você vai ficar com a gente por um ano, né? Um ano de fidelidade. 2 anos de fidelidade. Opa, peraí, isso é exclusividade. Né? Eu começo a ficar exclusivo, porque se eu tenho a fidelidade. E olha, para eu conseguir para você aqui, o que você vai fazer? Você tem que faturar tanto, né? Tipo aquelas negociações de cartão, que você não tem anuidade, você tem que faturar não sei quanto, você tem que gastar não sei quanto no cartão. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque quando você gera exclusividade, ou você gera esse vínculo direto com um banco, com a maquininha, com algum fornecedor, você perde um poder absurdo que você tem nas mãos, que é de negociar com o outro. Por exemplo, você está lá com sua conta no Nubank, no Banco Inter, que você não gasta nada com ela, e está lá com a sua conta lá. Você vai, por exemplo, precisar de um crédito para poder comprar mais produto para a tua loja. Nesse cenário, se você tem exclusividade com um e ele não te dá crédito, como é que você vai fazer? Você ficou amarrada, né? Você ficou amarrado. Ou ele te dá crédito, mas ele te cobra um crédito caro.
Né? Ó, 5% ao mês. Né? Absurdo. Perfeito, Né? perfeito. Absurdo. E aí você vai cair numa situação onde o seu dinheiro está indo pelo ralo. É imundo, Kid. Pá, que beleza. Obrigado pelo feedback. Eu adorando e aprendendo muito com essas lives. Que bom, essa é Olha a que intenção. legal. Tá? Muito bom, Agora eu muito quero bom. que você tenha lucro. Coloque em prática e traz para a gente aqui o feedback de quanto que você conseguiu gerar no caixa da sua loja. Tá? Muito Então, bom. falando de banco e falando de maquininha, né, a primeira coisa que a gente precisa pensar é nisso. Fala, cara, se eu tiver contrato de exclusividade, se eu precisar ficar exclusivo, se eu precisar garantir um tempo junto com eles para ter um determinado custo, isso tem que ser um valor tão grande, né? Tão grande que eu não preciso pensar. E geralmente não é. Então, geralmente a exclusividade e geralmente esse tempo de fidelidade, ele tem que ser avaliado com muito cuidado. Exclusividade em hipótese nenhuma. Anota isso. Exclusividade é com o marido, exclusividade é com a esposa, nem com o filho. Porque se Muito você tem bom. mais de um, e pode ter mais de um, você não tem exclusividade com o filho. Quem dirá com a máquina de cartão? Quem dirá com o banco? Olha que legal isso. Wesley, por isso que esses nossos bate-papos, assim, até eu anotei, peguei a caneta para anotar aqui, faz com que a gente bombe a nossa mente, assim, chegue, enche a nossa mente de ideias. Por quê? Muitas vezes isso, o pessoal do banco, da maquininha, ele conduz isso de uma maneira tão tranquila, ele fala, olha, eu vou te dar aqui uma taxa melhor e tal, mas você tem que ter essa exclusividade comigo. E aí eu posso falar com grande conhecimento de causa, que eu já fui do outro lado, né? Já fui ali do banco e tal. E por que que eles falam isso? Então é importante a gente saber isso também, que a concorrência lá que o banco tem, ele sabe que ele tem uma concorrência muito forte, ele sabe que ele tem uma concorrência muito grande. Então é por isso que ele quer amarrar de todas as formas. Agora, a gente sabendo também, né, que ele também tem essa concorrência, por isso é a importância da negociação. Eu saber que eu posso falar, né, ali, olha, não, olha, não, eu fico com vocês, mas eu não vou abrir exclusividade, não tem fidelidade. Ou seja, você conduz uma negociação ali de modo que você fala para o banco, por exemplo, numa situação dessa, né? Que você aceita ser cliente dele, mas que você não tenha essa cláusula, porque assim você não fica na mão dele, o problema fica amarrado, né, Wesley? É importante a gente saber que ele também está aberto a negociar, vamos dizer assim, né? Exatamente. E dependendo da situação, Anderson, a gente tem que avaliar muito bem a importância e o impacto daquilo dentro do nosso negócio, tá? Então, vamos imaginar aqui um cenário, uma situação onde a dona de loja está lá no Nubank, está lá no Banco Inter, né? Se eu for comparar, por exemplo, com os outros bancos, os bancos mais tradicionais, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica. E aqui, gente, eu não estou indicando banco nenhum, tá? Eu estou Ah, ensinando sim. vocês como gerar mais lucro no teu caixa. Então é Perfeito. importante esse disclaimer. Eu não recomendo nem banco A, nem banco B. Eu recomendo que você aperte todos eles e gere mais dinheiro no teu caixa. É isso, tá? Perfeito. Utilize, e quando eu falo aperte, aplique as técnicas de negociação que lá no programa Lojas Lucrativas a gente está desenvolvendo e está trabalhando para vocês. Tá? Então, aplicar as técnicas de negociação de forma correta é o que vai fazer isso acontecer. Sobrar mais dinheiro no teu caixa, gerar mais lucro no final das contas. Então, para eu fazer isso, né, eu preciso olhar o mercado, entender o seguinte: se eu hoje sou cliente, por exemplo, do Banco Inter, do Nubank, bancos digitais, eu estou usando como exemplo bancos digitais, que muitas vezes não me cobram taxa e a minha barreira de entrada é muito fácil. Eu pego o celular aqui, conecto lá e eu já consigo criar minha conta. Tá? E eu não pago nada para isso e é ótimo, às vezes eu não pago nada para Pix, transferência, isso é maravilhoso. Tá? Só que, muitas vezes, um banco mais tradicional, um outro banco vai fazer contato comigo, isso acontece direto, tá? O que eu recebo de ligação do Itaú, Bradesco, Caixa, para me levar para lá, não tá no gibi, tá? Exatamente. Toda hora, né? Toda hora, toda hora. Coisa de internet, telefone e banco, toda hora toca. Eu já Toda deixo meu hora. telefone no silencioso. Não sei se acontece com vocês. E, gente, coloca aqui pra gente quais as dificuldades e os receios que vocês têm na hora de falar com bancos, de falar com maquininhas, os desafios que vocês enfrentam nisso. Ou qualquer outra dúvida que vocês tenham com relação a gerar lucro no teu caixa, tá? A gente está aqui para isso. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, eu vou lidar num cenário onde eu estou lá com o meu banco, meu Nubank, meu Banco Inter, mas a Caixa, o Itaú, o Banco do Brasil está doido para me levar para lá. Por quê? Ótimo, Porque muito às vezes bom. na minha loja está entrando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil por mês, mas todo mês entra. Todo mês tem. E o banco quer esse dinheiro na conta dele. Né? Exatamente o que é.
Ele quer esse dinheiro lá na conta dele, ele quer esse dinheiro junto com ele. O Itaú prefere que tenha mais 3, 5, 10 mil na conta dele do que na conta do Nubank, indiscutivelmente. Tá? Então ele quer Exatamente. você lá. A questão é, na hora de conversar com esse banco, você conseguir construir com ele um modelo de relação que gere valor para você. Né? Onde, por exemplo, você consiga diminuir e ter custos mais assertivos de maquininhas, né? Dependendo se você está pagando a maquininha do banco ou não. Geralmente os bancos têm alguma maquininha atreladas a eles. É você conseguir, por exemplo, vai ter um evento novo, eu quero ter uma nova coleção na minha loja, mas eu estou sem dinheiro no caixa, ainda não recebi das minhas clientes. Ok, como que eu faço para poder ganhar com o meu fornecedor desconto na minha compra? Um caminho, e lá no Geração de Lojas Lucrativas, no programa de lojas lucrativas, a gente vai ensinar para vocês várias formas de negociar com os fornecedores e conseguir desconto e conseguir vários outros benefícios que geram dinheiro no caixa. Que Mas pensa no legal. seguinte exemplo: você vai negociar com o seu fornecedor e o seu fornecedor te dá um desconto para comprar à vista, mas você não tem dinheiro no caixa e você quer colocar essa nova coleção porque você acredita que com essa nova coleção você vai vender mais, as suas clientes estão ansiando isso. É um caminho, é uma oportunidade que você tem, mas não tem dinheiro no caixa, porque você ainda não recebeu. Um caminho para essa situação, para esse cenário e se eu pegar um dinheiro emprestado com o banco? E eu sei que vários de vocês vão ter medo de fazer isso, e tem que tomar muito cuidado ao fazer isso. Exatamente. Exatamente. Mas se eu consigo, por exemplo, se eu vou comprar 10 mil reais em mercadoria e eu consigo que o meu fornecedor me dê, por exemplo, 10% de desconto, está sobrando R$ 1.000 ali. Eu estou conseguindo R$ 1.000 de economia. Se eu pego com o banco, por exemplo, esses mesmos 10 mil reais, é uma taxa que eu vou pagar, por exemplo, R$ 500 de juro, eu consigo R$ 500 no meu caixa a mais. São É R$ 500 isso. no meu caixa. É Né? isso. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou negociar, eu vou conversar com aquele banco que vai me trazer o menor custo. Às vezes vai ter um banco que o juro dele vai ficar R$ 500, às vezes vai ter outro que o juro vai ficar 300, às vezes vai ter outro que o juro vai ficar 200, e você só consegue ter esse dinheiro no seu caixa se você negocia com esses bancos. Então, mesmo você pequenininha, pode conseguir um alto valor e negociar, porque o banco quer que você coloque o seu dinheiro lá, o banco quer que você contrate o crédito dele, o que o banco mais sonha é você pedir um empréstimo para ele. É isso aí. Exatamente. O que ele Exatamente. mais quer. Entendeu? Então, a partir do momento que você faz essa conta e verifica, poxa, se eu compro lá, tendo um desconto de 1.000, e eu consigo aqui um juro que vai me custar 500, que vai me custar 300, nessa condição faz sentido. Nessa condição. Agora, é óbvio que eu preciso vender para isso. E aí eu Exato. preciso usar o projeto que o Anderson ensina a vender. Todo o E, a- conhecimento que você traz, Anderson. e aí, Wesley, cara, como esse bate-papo é importante, né? Nesse momento, você me fez aqui algo bombar na minha cabeça, que talvez as donas de loja possam estar cometendo um erro, que elas nem sabem que é um erro. Vou te dar um exemplo, Wesley. Vamos imaginar que a dona de loja tem, por exemplo, tá bom? Vamos fazer um cálculo simples. Ela tem, por exemplo, 10 mil. 10 mil guardado. Não, 10 mil não. Ela tem R$ 2.000 guardado, por exemplo. E aí ela fala assim, ó. Opa, eu vou pegar esses 2.000 e eu vou comprar à vista lá do meu fornecedor. E ela simplesmente vai lá e compra à vista. Só que olha só, ela não faz essa conta que você trouxe aqui pra gente, que, por exemplo, quanto que esse dinheiro iria render se ela deixasse ele guardado? E a gente está vivendo um momento, né, que os juros estão altos. Então, vamos imaginar que o banco pagou lá, por exemplo, sei lá, teve lá um 2% para ela. E aí, às vezes, essa taxa do empréstimo pode acontecer, ela era menor do que o de deixar o dinheiro guardado. Ou ainda, né? O desconto que ela vai ter lá e comprar à vista. Então, muitas vezes vale até ela pegar, ela deixar o dinheiro dela guardado, ela pode tomar o empréstimo do banco. O empréstimo do banco não é algo ruim, né? O capital de giro, desde que saiba usar da maneira certa. E é por isso também é importante a gente saber que tem outros bancos, por exemplo, e mais uma vez, pessoal, a gente não está defendendo nenhum banco aqui. O que a gente quer trazer para vocês
clareza. A gente quer trazer para vocês a consciência de que se vocês tamparem alguns ralos que estão na operação, no dia a dia de vocês, vai sobrar muito mais lucratividade para sua loja, né? Então, às vezes, tem outros bancos, por exemplo, que oferecem crédito muito barato com prazo, e aí ela já pode pegar um desconto melhor que o fornecedor, pode vender, pode antecipar depois a parcela. Então, assim, o nosso objetivo aqui, nesse movimento de lojas lucrativas, né, Wesley, é falar para ela que dona de loja, não é só a venda que é importante. Tem várias outras variáveis que vão fazer ela ter mais dinheiro dentro do mês, mais dinheiro no bolso. E você é um cara que faz muito bem isso. Você tem a negociação no seu dia a dia, a todo momento, Wesley. Sempre você pensa assim, ah, cara, como que eu posso conversar com essa pessoa ou trazer melhor esse assunto? Antes, é legal essa pergunta, porque eu tava. Eu tenho uma pergunta aqui do Mundo Kid que eu já vou responder, tá? Eu tava esse fim de semana preparando o nosso projeto de lojas lucrativas e gravando as aulas e montando a estrutura e tudo. E um dos pontos que me ajudou demais na minha vida e na minha carreira foi justamente eu conseguir aprender negociação lá em 2007, 2008, aprender técnica, aprender método, aprender a colocar isso em prática. Foram milhares e milhares e milhares de reais que eu gerei no meu bolso a partir do momento que eu aprendi isso. Só que tem um ganho que é muito maior do que esse, que é o ganho de paz e tranquilidade. Por quê? Olha, Quando você aprende a negociar da maneira correta, tá? Você começa a negociar com outras pessoas. Eu vou responder a pergunta do Mundo Kid aqui, que é o seguinte, ó. Quais são os principais ralos e por onde escoam a lucratividade das pequenas empresas? Vou mudar minha tela aqui para te mostrar, ó. Ó, olha tava que legal. preparando, gravando o módulo de segredos da dona de loja lucrativa e um desses itens era os ralos, ó. Olha Exatamente que os legal, ralos. Wesley. Quais são os ralos no Mundo Kid? Fornecedores, clientes, banco, aluguel, equipe, contador e a sua família, a sua rede de apoio, seu cônjuge. Esses são os principais ralos. E lá no programa Lojas Lucrativas, a gente aprofunda em cada um desses ralos. Vou voltar com vocês aqui para mim para responder a sua pergunta, Anderson. E aí, na hora que eu estava montando isso, uma das coisas que você, dona de loja, precisa entender é você negocia o tempo inteiro, mas sem estar preparada para negociar. Na hora que você senta com seu esposo, seu marido, vai falar assim, olha, vai ter uma ação lá na loja, a gente está fazendo isso, precisa aumentar a venda da loja, porque não tem cliente chegando, eu preciso trazer mais cliente. E você vai preparar as suas ações, muitas vezes você vai precisar do apoio dele. Só que você não foi preparada para negociar com ele. E aí o que mais Exato. acontece é conflito. O que mais acontece? Porque não tem técnica para poder negociar. Eu vou dizer, Anderson, eu aplico as técnicas que a gente está utilizando dentro do programa Lojas Lucrativas, eu aplico para tudo na minha vida. E me dá valor em todos os campos da minha vida. Por exemplo, meus filhos. Eu tenho um casal, como eu já comentei com vocês, o Davi está com 6 anos, vai fazer 7 agora, Clarinha está com 3, vai fazer 4. Todos os dois fazem em novembro. E eu negocio com os dois. Uma criança de 3 anos e uma criança de 6 anos, eu utilizo com eles. E me dá uma paz, me dá uma tranquilidade, me dá uma felicidade que, vou trazer isso para o teu contexto, dono de loja. Mas como é que isso vai me ajudar a ser mais lucrativa? Quando você tem mais paz, você está com o coração mais leve, você pensa as suas ações de venda de uma maneira mais assertiva. Você vai conseguir conversar com as suas clientes de uma maneira mais efetiva. Você consegue ter mais ideias. E isso se reverte em mais lucratividade no seu caixa. Você é mais efetiva. Que Então, eu legal. utilizo demais isso, Anderson. Que legal. Wesley, e é impressionante, né? Como as melhores marcas tal falam muito sobre isso, né? As grandes negociações e muitas vezes duram dias para acontecer, né? A gente está trazendo um assunto aqui, como eu falei no início, que nunca foi abordado na internet. Por quê? Sempre todo mundo fala como aumentar as vendas. Eu, inclusive, durante muito tempo falei sobre isso e a gente não está dizendo que não é importante aumentar as vendas, mas a partir do momento que a dona de loja sabe o que fazer para aumentar as vendas, ela precisa fechar os outros ralos. E aí, Wesley, eu quero te dar aqui agora uma surpresa, cara, um presentão. Eu sei o quanto você é muito empolgado em saber
E a gente quer saber, né? A gente que tá aqui do outro lado quer saber se realmente todo esse nosso conteúdo está fazendo a diferença. E enquanto eu estava aqui com você na live, eu acabei de receber, nesse exato momento, acabei de receber aqui, né, uma mensagem que chegou aqui para nossa equipe do suporte de uma dona de loja que acompanhou aqui a nossa live. E olha só que legal, ó. Ela deu aqui um depoimento pra gente, ó. E a gente perguntou aqui para ela, né? Nessa aula de negociação, ela até chamou de live. Nessa sua negociação, quanto você conseguiu de desconto? E ela falou: olha que legal, consegui 20%. E olha que bacana esse testemunho, ó. Eu assisti a live do Wesley com o Anderson, e quando ele dizia que a gente precisava procurar diminuir os gastos, perder descontos com os fornecedores, isso me acendeu um alerta. Isso é nosso objetivo, né, Wesley? Trazer um Exatamente. alerta e ensinar para elas a técnica. Assim que terminou a live, eu liguei para o meu fornecedor e comecei a conversar que comprava muito, que era cliente há vários anos e que gostaria muito de conseguir um desconto. Olha que coisa, Wesley, ela conseguiu um desconto de 20%. E como eu peço muita Uau. coisa, ainda arrisquei. Como sou muito conhecida, ficar pagando só no final do mês. Eu peço o que eu preciso e vou tirando, e no dia 30 eu pago. Ela inverteu a situação com o fornecedor, Wesley. Ela está comprando, ela já está vendendo, conseguiu desconto e só vai pagar no dia 30. Ou seja, quanto tempo que essa dona de loja nem sabia que poderia falar isso, e graças aqui, principalmente a você puxando esse movimento, você alertou, a câmera falou: olha, me alertou que eu poderia negociar com o fornecedor. Que legal, hein? E a Aline deixou uma pergunta bacana aqui pra gente também. Mas esse depoimento é muito bacana pra gente saber que isso tá fazendo a diferença já na vida das donas de loja, Wesley. E 20% é muita coisa. Vamos pensar o seguinte, tá, gente? 20%. Se eu tenho 10 mil reais, né, dentro da minha loja, eu transaciono 10 mil reais, 20% são 2 mil. Se é 20 mil, são 4 mil reais. Se é 30 mil, são 6 mil reais. É muita coisa. É muita coisa. Eu não sei quanto que ela negociou lá, quanto que ela transaciona, mas se ela trabalha com 10 mil, são 2 mil. Se ela trabalha com 20 mil, são 4 mil. Se ela trabalha com 30 Muita mil, são coisa. 6 mil. É muito dinheiro. Eu não sei aí para vocês, mas 6 mil para mim é grana. É muito Tá? dinheiro deixado na mão. É grana. Muito Agora legal. vamos para a pergunta da Aline. A Aline falou assim: ó, trocar de banco quando os juros são muito baixos, vale movimentar aos poucos e ir trocando de banco ou já fazer a troca mais rápido possível? Depende, Aline. Eu gosto muito de criar relações de longo prazo, mas sempre pensando em como não perder lucratividade. Então essa é a lógica. Às vezes, a gente ensina isso dentro do programa de lojas lucrativas, a gente tem que considerar que tem situações que às vezes eu vou perder um pouquinho, mas no longo prazo eu estou ganhando muito com aquele fornecedor. Quando a gente fala de banco, é muito difícil ter uma situação hoje onde você ganha esperando o longo prazo. Geralmente você ganha mais no curto prazo. Geralmente, se tem um que está com uma taxa melhor do que o outro, faz mais sentido, em linhas gerais, trocar mais rápido. Por quê? Porque o banco, na hora que ele vai considerar o crédito para você, e aí, Anderson, me corrija porque você tem experiência de ter vivenciado isso dentro do banco, né? Eu tenho como cliente. Como cliente, todos os bancos que eu fui negociar, quando eu apresentava para ele os números, eu não apresentava só das contas lá, eu sempre apresentei das minhas outras contas. Então, vou dar um exemplo, tá? Real. Exatamente. Eu fui negociar outro dia uma condição com o pessoal do Banco XP. Tá? Fui negociar uma condição com o Banco XP. E aí eu fui negociar para uma das minhas empresas, uma condição lá junto com eles, e aí eu passei para eles não só os dados da conta daquele CNPJ, daquela empresa, nos outros bancos que eu tenho conta, como também passei para eles os meus dados pessoas físicas como dono da empresa. Então, eu passei de todos os bancos que eu tinha. Tá? E aí eles consideraram isso para poder avaliar o crédito para a gente, avaliar as condições na negociação que a gente estava fazendo junto com eles. Então, se eles têm uma condição melhor, eu vou para lá. Se é o Itaú, eu vou para o Itaú. Porque em linhas gerais, eles vão considerar todo o seu histórico financeiro para poder fazer uma avaliação. Então, se o banco vai considerar, pensa comigo, tá? Se eu tenho, antigamente, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui cliente do antigo Banco Real. Antes dele ser Banco Real. Vai Antigo revelar a Banco Real. idade aí, Wesley. Não pode não, acabou, tá caindo aqui, tá, gente? Mas eu fui cliente do antigo Banco Real. E depois ele virou Santander, o Santander comprou e eu continuei como cliente lá. E sou cliente desde então. Então tem mais de 20 anos isso, tá? Mais de 20 anos.
eu não tenho nenhum tipo de benefício adicional por ser um cliente há 20 anos. Não muda. Se mudasse, era outra história. Mas não muda a minha realidade ser cliente lá há 20 anos, tá? Então, por exemplo, se chega o Itaú, Banco XP, Inter, Nubank, qualquer outro banco, com uma taxa para mim, por exemplo, que é melhor agora, eu não tenho problema nenhum em sair do banco que eu tenho 20 anos e mudar para lá. E se na semana que vem o banco que eu estava há 20 anos, ele me chamar e falar assim, eu tenho uma condição melhor para você, eu volto para cá de novo. Porque nesse tipo de relação, nas minhas experiências, eu nunca tive um ganho de lucratividade que justificasse eu manter a relação, eu manter ali junto com eles. Eu nunca vi diferença. Aí, Anderson, traz a sua visão de dentro do banco. Não, a minha visão é que é justamente às vezes quem está do outro lado acha que, por exemplo, assim, ah, não, eu estou na mão do banco, né, de um grande banco. Mas assim como a gente não gosta de perder venda, o banco também não gosta de perder. Então, o banco ele está muito aberto à negociação, muito aberto. A gente tinha muito treinamento lá sobre isso, né? Por quê? Todo cliente é importante. Então, o mais importante nesse papo aqui é a dona de loja saber que não importa se ela fatura 2, 5, 10, ela é importante, ela tem uma importância muito grande, tanto para o banco quanto para a maquininha de cartão. Mas, primeiro, dona de loja, você tem que saber disso, acreditar no seu potencial e, principalmente, estar aberta para negociar, estar não ter medo, né, de oferecer fazer uma proposta, de abrir essa negociação como a Iana fez, né? Ela entrou em contato, olha só, liguei para o meu fornecedor e comecei a conversar. Então, quando isso acontece, outra coisa, né, Wesley? Imagina só, a dona de loja falando aqui para o banco, ela tá lá há 10 anos no banco, tá super confortável, o banco tá lá tranquilo, sabe que ela tá lá para sempre. A partir do momento em que ela fala, olha, queria verificar uma taxa melhor, tal, tal, o que que dá para fazer, já vai acender uma luz lá também, que ele vai falar, opa, eu preciso melhorar aqui com ela. Ela vai trazer condições melhores, pode ser que outro banco queira. Então, o mais importante desse nosso projeto aqui, a geração de lojas lucrativas, é que a dona de loja entenda, ela tem essa consciência do potencial de, vamos chamar de barganha, potencial de negociação que ela tem nas mãos. E aí, Wesley, muitas delas não sabem como começar, não sabem mais o que eu vou falar, como que eu vou conduzir. E aí a gente está criando um projeto incrível para ajudar elas nesse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e como que faz para elas participarem, né? Entrar nos nossos grupos. O que você tem preparado para elas, Wesley? O Anderson, só antes, ó, tem alguém aqui tão experiente quanto eu, ao mundo que falou assim, foi cliente do Banestado e Ah, Bamerindos, tinha até uma musiquinha, hein? olha só. Bamerindos é da minha época. Mas brincadeira à parte, a gente aproveita esse momento e deixa ele sempre leve, né? Papo sério, tá? Não há opção de não gerar mais lucro na loja. Não tem como não gerar. Ou você gera mais lucro e cresce, ou sua loja morre. Não tem outro caminho, tá? Não tem outro. E aí o mundo que te pergunta assim, ó, nesse caso de mudança de banco, podemos dizer que o tempo como correntista já não tem tanta importância? Na minha experiência, não, Mundo Mas eu Kid. posso responder isso, Wesley? Por favor. Hoje em dia tem uma situação em que o tempo de banco é puxado de um banco para o outro. Então não é mais o cliente. Antes aparecia um talão de cheque, né? Cliente desde tanto agora nem usa mais o talão de cheque, mas mesmo assim, para efeito de cadastro, mesmo que você seja novo desse banco, ele puxa o tempo de banco que você tem, de instituição financeira, não Comportabilidade, daquele né? banco, bancabilidade, não daquele banco. Então, você mantém os mesmos benefícios. Então, na minha experiência é isso que tem acontecido, tá? Assim, eu não vejo nenhuma diferença por eu ser cliente antigo de um banco. Nada. Na prática, não muda nada em termos de margem, lucro, nada, 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 nada. E eu acredito que tá muito nessa portabilidade que você comentou antes. Eles utilizam, pelo menos todas as vezes que eu vou negociar, pegam todo o meu histórico e utilizam esse histórico como base, independente de qual banco. Inclusive, combinam. Como a gente tem conta em mais de um banco, combinam dos bancos para poder fazer a montagem desse histórico. Mas olha, É isso aí. para você que quer ter uma loja realmente lucrativa, a gente está buscando trazer aqui nessas lives dicas práticas, só que esse é só um aquecimento. Né? Se você acha que 20% dá. Quem foi a aluna, ou Alisson? Ela chama Iana.
A Iana, parabéns, Iana. Parabéns porque você pegou aqui na live e colocou em prática e isso é mérito. Quem faz tem resultado e você merece porque você fez. Então você que está assistindo aqui a live, coloque em prática cada uma dessas dicas que a gente está trazendo aqui para vocês. Agora, nós estamos preparando um projeto que é o Lojas Lucrativas. Ele está em construção em formação com toda a bagagem, com toda a experiência, com técnica, com ferramenta específico para donas de loja. Anderson, o que ela tem que comentar aqui para poder entrar no grupo VIP e participar desse projeto? E ter a Ela, chance de participar desse projeto. é isso aí, ela tem que comentar lucro. Então, a dona de loja que quer ter lucro, né? É só ela digitar aqui a palavra lucro, que ela já vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai falar muito mais sobre isso, né, Wesley? Digite lucro. Perfeito, Anderson. Então, olha só, você vai digitar lucro, você vai cair num grupo no WhatsApp. Esse grupo, nesse momento, a gente vai estar lembrando aqui das lives, a gente vai estar compartilhando com você essas informações para que você não perca, porque a gente está fazendo algumas lives ao longo da semana. Então, nesse momento, você vai ter isso. Mas, para quem quer executar na prática técnicas específicas para gerar lucro, quem quer colocar dinheiro no bolso e ter uma loja mais lucrativa, a gente vai abrir uma oportunidade e essa oportunidade vai ter uma negociação diferenciada. Você já vai executar Muito na bom. prática como fazer isso para fazer parte do único projeto no Brasil que gera lojas lucrativas. Você pode ser pioneira nisso ou ver as suas concorrentes fazendo na sua frente, ganhando dinheiro na sua lata sem você fazer nada. Você tem duas a sua escolha. Quem quer fazer a diferença vai pegar e vai digitar lucro, vai entrar no grupo, vai acompanhar essas lives e no momento certo vai tomar a decisão se quer ter uma loja lucrativa e fazer parte desse projeto pioneiro ou se não quer. E tá tudo bem porque a gente só quer as donas de lojas que realmente vão fazer a diferença e vão ter lojas lucrativas. Teve alguém que fez uma pergunta aqui, ó, que eu queria responder antes da gente encerrar, Anderson, que foi e sobre confiar nesses bancos que não têm sede física. Primeira coisa, sede fixa. Tem que tomar muito cuidado, tá? Então, eu confio em bancos que já estão consolidados. E eu sempre diversifico, principalmente se eu estou falando, por exemplo, de colocar o meu dinheiro, colocar o caixa da minha empresa, da minha loja, eu sempre trabalho com bancos que já têm um certo nível de confiabilidade. Eu não vou pegando esses bancos que vão surgindo aí de qualquer maneira e colocando lá, não. Tem que tomar é o teu dinheiro, é o teu negócio. Tá? Então tem que ter Exatamente. muito cuidado com isso. Não é problema hoje confiar em bancos digitais, mas esses bancos novos que estão surgindo, tem que tomar um cuidado, tá? Tem banco que faz assim, ó. Então tem que estar atento com relação a isso e sempre colocar os ovos em mais de uma cesta. Lembra daquela analogia de que se eu tenho todos os ovos na mesma cesta e essa cesta cai, ela quebra, e quebram todos os ovos que estão ali. Então esse cuidado tem que ter um cuidado muito importante. E tem Perfeita uma outra colocação. dúvida aqui, ó. Estou com uma dívida no banco, estou pagando mensal, mas os juros estão variando de acordo com a Selic. Vale renegociar, tá, Edson? Vale renegociar. Vale chamar tanto esse banco que você tem a conta com ele, e negociar, porque a Selic está lá em cima, a Selic está mais de 15%. Então você A está gente está vivendo perdendo o muito momento dinheiro. mais alto da Selic, né? É o pior momento para você estar. Você receber hoje, se você investiu a Selic, tá ótimo. Para você pagar a taxa Selic, não faz sentido, tá? Então faz sentido renegociar assim, chama esse banco, chama os outros bancos e discute com eles, fala, olha, eu tô com essa dívida e eu preciso reduzir esses juros, tá? E aí é redução de juros, tá? Eu quero reduzir taxa de juros. Cuidado com reduzir valor de parcela. Isso tem que ter um cuidado muito grande na negociação, tá? Porque às vezes eu vou tentar fechar o ralo e eu vou tentar reduzir o valor de parcela. E aí vem um espertinho e me faz uma proposta assim, não, hoje você está pagando, sei lá, R$ 300 de parcela, você vai pagar 100 comigo. Só que você vai pagar tantas parcelas a mais A que o longo valor prazo. que vai sair do seu bolso é muito maior. Então tem que tomar Perfeito. um cuidado muito grande. No final das contas, você tem que pegar e fazer a seguinte conta. E ó, anota, Edson e colegas, essa conta. Você vai pegar quantas parcelas que você tem ainda a pagar e vai multiplicar pelo valor da parcela. Conta básica, tá? A primeira coisa. Vai pegar a proposta que estão te fazendo e vai multiplicar quantas parcelas vezes o valor da parcela. E vai ver qual que é o valor final, tá? Esse é o mínimo do mínimo do mínimo. A gente poderia deixar isso mais robusto calculando a taxa Selic versus outras taxas que a gente tem como colocar em cima e ficaria um pouco mais complexo. Mas a primeira conta que você tem que fazer é o quanto que eu pago hoje versus o número de parcelas e o quanto que eu vou pagar nessa proposta que esse banco está me fazendo versus o número de parcelas. E você vai ver a diferença dos dois. Que Quanto que deu de legal. dinheiro real, tá? É Às vezes prática acha que tá isso. ganhando e tá perdendo, né?
Às vezes acha que está ganhando, está perdendo. Exatamente, Anderson. Meus Entendeu? queridos, fica o convite para vocês. Você que quer ter uma loja lucrativa, comenta lucro, participa desse projeto, seja pioneira em ter um olhar completamente diferente. Vender é importante? Sim. Tá? Eu adoro vender. Vender é maravilhoso. Mas não adianta eu vender 100 se eu tenho ralos que fazem com que todos esses 100 vão embora. Não faz Exato. sentido. Não faz sentido Exatamente. nenhum. É isso. Gente, esse é um assunto que é um assunto muito abrangente. A gente ficaria a tarde inteira aqui falando com vocês. Então, assim, o nosso objetivo, como eu tenho falado aqui, né, é trazer essa consciência para vocês, algo que nunca foi falado na internet. A gente está sendo pioneiro e o Wesley, assim, tomou a frente disso, porque ele percebeu o quanto esse assunto faz com que a dona de loja tenha mais lucro, quanto esse assunto faz que a dona de loja gere mais resultado, veja a cor do dinheiro. E a gente está falando aqui de um assunto hoje, que é banco, que foi um tema que a gente seguiu aqui para a live. Mas você vai aprender a negociar com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o seu esposo, com o aluguel. Então, o assunto que ele gera, ele é muito amplo, tá? E se você quer que a sua loja tenha mais lucro, se você quer entrar para esse movimento da geração de lojas lucrativas, é só você digitar lucro aqui. O que é importante, pessoal? Quando vocês digitam lucro, você vai receber ali no seu direct ali nas mensagens individuais, o link do nosso grupo VIP do WhatsApp. Acabando a live, vai lá, digita lucro, vai lá depois, clica para você entrar no grupo, onde a gente vai falar mais sobre isso e a gente vai abrir, no momento certo, uma oportunidade para a primeira turma, né, das donas de loja, da geração de lojas lucrativas. Wesley, quero te agradecer, cara. Mais um dia a gente aqui trazendo esse assunto e olha quanta clareza a gente tem trazido para o pessoal, né? Isso já está fazendo toda a diferença aí na vida das donas de loja. Quero te agradecer por isso. A gente se encontra de novo na quarta-feira, né? Na quarta-feira aqui, meio-dia. E, cara, obrigado por você estar puxando esse movimento. Obrigado por tudo que você tem feito aí para as zonas de loja, quanto você tem dedicado o seu tempo, quanto você tem dedicado, né, suas energias aí para a gente ajudar cada vez mais as donas de loja a serem lojas lucrativas, a verem mais a cor do dinheiro, porque não basta só vender, né? A gente precisa ver o dinheiro, senão não faz sentido. Senão é melhor voltar lá para o CLT para tirar 1.000, 2.000 de lucro no final do mês, não é verdade? Exatamente. Olha, o Mundo Kids só falou uma coisa importante aqui, que foi, ó, quanto dinheiro deixei na mesa? E é sobre isso, tá? E quando a gente deixa muito dinheiro na mesa, a gente está deixando tempo de vida, qualidade com a Exato. nossa família, saúde, né? Aquelas horas que eu deixei de dormir, o tanto que eu fiquei tenso, eu fiquei nervoso. Então, lucro é extremamente importante. E sim, teve alguém que perguntou aqui, ó, vou falar diretamente com o meu gerente. Essa é a primeira pessoa, tá? É a primeira Exatamente. pessoa e ele vai te direcionar dentro da estrutura do banco para você falar com as pessoas certas. É a primeira É isso pessoa que você aí. vai conversar. Agora, se você quer ter uma loja lucrativa, você vai digitar lucro, vai entrar no grupo e vai participar desse projeto que, diga-se de passagem, não vai ser barato. E eu já quero fazer esse disclaimer, Anderson, que ele é super importante, tá? Boa, boa. O investimento para fazer parte de lojas lucrativas, quando a gente abrir a oportunidade, não vai ser um investimento barato. Por quê? Porque é muito dinheiro que você está deixando na mesa. Você não tem noção da quantidade de dinheiro que você está deixando na mesa. Só falando de um fornecedor em uma negociação, a colega conseguiu 20%. É muito, muito, muito dinheiro. Que Só legal. que quem entra no lojas lucrativas passa a ter uma loja altamente lucrativa. E o Exatamente. retorno vem. Tá? O Retorno retorno vem e vem. vem muito rápido. E Então se muda a vida, né? prepara para mudar de vida. Exatamente isso, Anderson. Meu querido, foi ótimo estar aqui com você. Pessoal, obrigado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá no direct, professor Anderson, manda aqui nesse perfil que eu estou com vocês de negociação. Fica super à vontade em falar com a gente, que nas próximas lives a gente traz para vocês e tragam as dúvidas nas próximas lives também. Que legal. Show de bola, Wesley. Um grande abraço e a gente vai se falando ainda mais por aqui. Um abração. Obrigado mais uma vez, viu? Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Pessoal, então olha só, finalizei mais uma live aqui com o Wesley. Digita lucro, tá bom? Para que vocês possam entrar no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente vai falar mais sobre como você ter uma loja lucrativa. A gente vai dar mais conteúdos ali e a gente vai informando vocês sobre os nossos próximos passos aqui. Mais de 150 donas de loja já estão no nosso grupo do WhatsApp, tá? E a gente está trazendo esse assunto com muito carinho, com muita dedicação, para que você possa ter mais resultados aí na sua loja. Muitíssimo obrigado, pessoal. Digitem lucro aqui para entrar no grupo VIP. E como eu sempre falo,
Um grande abraço e vamos para cima, vamos com tudo, porque foguete não tem ré. Até mais, turma!